Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal Ponto de Encontro, o canal do professor Daniel Vícola. Nós estamos realizando a resolução da prova de língua portuguesa do curso de formação de soldados fuzileiros navais. O ano de realização dessa prova foi o ano de 2016 para o ingresso em 2017. Esta é a segunda parte da nossa correção. Então, se você perdeu o primeiro vídeo, corre lá no canal, encontre a primeira parte e depois venha nos acompanhar aqui na segunda parte dessa resolução, em que traremos as questões de número 4 a número 8, ok? Então vamos começar a segunda parte da nossa resolução. Lembrando a vocês que fica aqui registrado o convite para que você me siga em minhas redes sociais e fique por dentro de todos os meus vídeos, de todos os novos materiais postados em meu canal. Você pode me seguir através da página do Facebook, Gramática Aplicada Daniel Vícola. Se você tem um Facebook, procure lá a minha página, curta e siga as minhas atualizações. Ou então você pode, será um prazer, adicionar-me ao seu perfil pessoal. Procure lá Daniel Vícola e você encontrará o meu perfil. Mas, se você gosta de Instagram, eu tenho o meu Instagramatical, @Daniel Vícola, em que diariamente você acompanha, por meio de postagens até bem divertidas, lembretes valiosos para você turbinar os seus estudos e ficar por dentro daquelas regrinhas que você precisa memorizar. Ainda você pode e deve, ok? Me procurar no YouTube, aqui no meu canal, digitando Dan Vícola na busca, você chega até ele, se inscreve e fica por dentro de todos os meus novos vídeos. Lembrando, pessoal, que essas resoluções são feitas de forma absolutamente gratuita. A única coisa, então, que eu peço em troca a vocês é que se inscrevam no meu canal e convidem os amigos a inscrever-se também. O canal precisa crescer para continuar levando muitos materiais de qualidade que ajudarão na preparação de muitos brasileiros e brasileiras que precisam de acesso à educação de qualidade. Lembrando que educação de qualidade não é só para quem pode pagar uma alta fortuna por elas. Educação de qualidade é para todo mundo, minha gente. É para isso que o meu canal está aqui. Vamos à nossa resolução, então? Este era o texto que nós utilizávamos para a resolução das 3 primeiras questões. Vamos continuar resolvendo questões sobre ele. Não é necessário, contudo, que eu releia esse texto neste momento, mas se você estiver com a prova em mãos, saiba, as questões todas dizem respeito ainda ao texto de número 1, tudo bem? Eu vou à questão de número 4, então, cujo enunciado me diz o seguinte: em relação à colocação pronominal, ou seja, a posição do pronome em relação ao verbo na construção da oração, segundo a norma padrão da língua, a posição do pronome oblíquo átono me na frase "me diz um francês residente no Brasil" está o quê, minha gente? Lembrando aqui do seguinte, uma regrinha muito simples, muito fácil. Aqui a prova de vocês cobra um conhecimento realmente básico em relação à colocação dos pronomes, que é justamente aquela regra de ouro. Então você vai anotar agora aí no seu material, regra de ouro da colocação pronominal na língua portuguesa. Pronome oblíquo não começa oração. Então, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, nós, nos, conosco, esses pronomes oblíquos não podem começar oração na língua portuguesa. Os únicos pronomes que podem iniciar oração na língua portuguesa são os pronomes do caso reto. Quais são os pronomes do caso reto, minha gente? Aqueles justamente que no processo de conjugação dos verbos servem como sujeito para aqueles verbos. Então são justamente os pronomes que lá na escola, quando estamos aprendendo o processo de conjugação dos verbos, nós utilizamos como sujeito. Que são quais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Estes são os únicos pronomes que podem funcionar sintaticamente
como sujeito da oração e que podem, portanto, iniciar uma oração. Veja que a própria questão já entrega o ouro quando diz a posição do pronome oblíquo átono. Pronto, gente, está aqui, está resolvida a questão. Pronome oblíquo átono. A pergunta é, pode começar a oração? Não, ele não pode, em hipótese alguma, iniciar a oração, que é exatamente o que nós temos na letra B. Então veja lá, a posição, não é segundo a colocação pronominal, não é segundo a norma culta da língua, a posição do pronome oblíquo me está o quê? Está errada. Por quê, professor? Pela razão que acabei de lhes dar. Pois não se inicia um período em língua portuguesa com um pronome oblíquo. Vamos dar uma rápida olhada nas outras alternativas. Vejam lá. Está correta? Não, já elimino a letra A logo de cara. Na letra C está errada, pois o pronome oblíquo não é utilizado antes de locução verbal. Minha gente, o que é locução verbal? São dois ou mais verbos em que eu vou ter verbos auxiliares ou um verbo auxiliar mais o verbo principal. Então, locução são dois ou mais verbos em que predomina o sentido de um só, o sentido do verbo principal. Veja que a colocação do me, segundo a regra da norma culta, não tem nada a ver com locução verbal, ok? A colocação do pronome oblíquo tem a ver com o fato, aqui no caso em tela, no caso em questão, tem a ver com o fato de que ele não pode, como aparece aqui no texto, iniciar uma oração, tudo bem? Então, essa relação entre o pronome e a locução verbal não tem nada a ver, foi só para despistar você. Na letra D nós tínhamos lá errada, pois o pronome me deveria ser posicionado após o verbo, já que o artigo... Até aí tudo bem. Eu teria mesmo que, na norma culta, colocar o me para depois do verbo. Mas olha a justificativa que ele dá. Já que o artigo indefinido atrai o pronome. Não artigo, não é palavra atrativa, ele não atrai o pronome para junto de si. Então, a justificativa da letra D é que está errada, tudo bem? E a letra M diz correta. De novo, né? Cai fora do nosso exercício porque está dizendo que é correto quando o fato está absolutamente incorreto. Tudo bem, pessoal? Preparados para a próxima? Questão de número 5. Vejam lá o famigerado novo acordo ortográfico, minha gente. Vejam só a nova ortografia já aparecendo como conteúdo de prova, mas já aparecendo como conteúdo da questão. Então, se você ainda não domina as regras do novo acordo ortográfico, está na hora de aprender, está na hora de colocar em prática. A sua prova vai cobrar esse conteúdo de você. Ah, professor, como é que eu faço para aprender sobre o novo acordo ortográfico? Vá até o meu canal, procure lá nas minhas playlists Português Passo a Passo, você vai encontrar o novo acordo ortográfico. Há um curso completo sobre o novo acordo ortográfico aqui no meu canal. E você vai aprender, então, junto comigo, todas as regras a que você precisa saber para realizar a sua prova. Mas vamos lá. O tema é novo acordo ortográfico. Vamos ver o que é que a banca está cobrando de mim acerca deste assunto. O enunciado da questão me diz, segundo o novo acordo ortográfico, assinale a opção cujas palavras seguem a mesma regra de emprego do hífen utilizada na palavra auto-ônibus. Vejam, regra do hífen. E dentro do assunto nova ortografia, o uso do hífen, minha gente, sempre vai ser fonte para vários tipos de questões. Por quê? Porque o hífen foi uma coisa muito alterada pelo novo acordo ortográfico. Então, convém que você saiba, convém que você tenha em mente o caso, não é, especial do hífen, não é, todos os casos que entram para a regra do hífen, porque é, com certeza, um dos tópicos que as questões sobre nova ortografia mais irão explorar. Mas vamos dar uma olhada, olha só. A palavra que ele coloca aqui como base, não é, que deve ser, portanto, o nosso guia, é a palavra auto-ônibus. Repare que nesta palavra auto-ônibus eu tenho o prefixo auto, aí hífen e depois ônibus. Veja que a regra do hífen me diz sim algo muito importante a respeito
desse tipo de palavra. Eu tenho um prefixo e lembrem-se, os prefixos não são palavras autônomas. Eles são pedaços de palavra que só completam o seu sentido quando se juntam a um radical. Vocês vão ver aqui nas opções que há muitos casos em que eu não tenho a junção de um prefixo a um radical, mas de uma palavra a outra palavra. Se eu tenho o caso de junção de palavra com palavra, aí a regra já não é mais a mesma. Porque aí eu não estou falando de prefixo mais radical. Eu estou falando de palavra com palavra. Então, alto é prefixo da língua portuguesa. Ok. E aí, ônibus é palavra, não é? Aí sim um substantivo. E qual é a regra em questão? O prefixo alto, observem aí, termina com a vogal O. O substantivo ônibus começa com a vogal O. E o que é que o novo acordo ortográfico me diz a respeito desse tipo de ocorrência? Ele me diz que quando um prefixo terminar com uma determinada vogal e a palavra a qual ele se junta começar pela mesma vogal, eu manterei prefixo e radical separados por hífen. Por quê? Porque o prefixo termina com a vogal O, aqui no caso, e a palavra da frente começa com essa mesma vogal. Então a regra é muito clara e muito simples, né? Auto, ônibus termina com O, a palavra da frente começa com O e O separados por hífen. A regra é bastante fácil. Mas olha aqui o que eu tenho nas alternativas. Olha lá, micro-ondas, estou lendo a alternativa A. Arqui-inimigo intra-auricular. Percebam que O e O separados por hífen, I e I separados por hífen, A e A separados por hífen. Bom, tudo ok se for observada a condição prefixo mais radical. Veja que em micro-ondas, micro, sim, é um prefixo, não é uma palavra autônoma da língua portuguesa, ok? Prefixo, ondas é uma palavra, então prefixo mais palavra, ok, bateu a condição. Em arqui-inimigo, processa-se exatamente o mesmo. Arqui é prefixo, inimigo é palavra, então ok, mais uma vez, mais um joinha, falta o terceiro. Intra-auricular, então intra, sim, é um prefixo, e auricular não é a palavra autônoma da língua portuguesa. Então, intra-auricular completa a minha condição. Parece que logo de cara já encontramos a nossa alternativa. Vejam, minha gente, contudo, a análise das próximas. Bom, antes da análise das próximas, já que eu encontrei a resposta logo de cara, eu vou aproveitar a questão para trazer alguns conhecimentos teóricos que você deve dominar para a realização da sua prova. Vem comigo? Anotem aí então, preparem o caderno e a caneta, há informações importantes que eu quero transmitir a vocês. São elas: emprego do hífen. As observações a seguir referem-se ao uso do hífen em palavras formadas por prefixos ou por elementos que podem funcionar como prefixos, como, por exemplo, e vejam aí, eu tenho várias colunas de palavras que ou são prefixos de fábrica ou funcionam como prefixo para a formação de novos substantivos, de novas palavras. Então vejam lá, eu tenho aero, agro, além, ante, aquém, arque, alto, circun, co, contra, eletro, entre, ex, extra, gel, hidro, hiper, infra, inter, intra, macro, micro, mini, multi, neo, pan, pluri, proto, pós, pré, pró, pseudo, retro, semi, sobre, sub, super, supra, tele, ultra, vice. Dá aí uma pausa no seu vídeo, copia isso aqui, minha gente. Lembrando que anotar é o caminho para você que se prepara para qualquer prova em qualquer conteúdo. Não tenha preguiça de pegar o seu caderno, pegar a caneta, se for o caso, caneta colorida, caneta de destacar, faça as suas anotações, faça os seus resumos. Enquanto você escreve, você está filtrando informações e registrando por meio da escrita,
fixando aquilo na sua memória de longa duração. Então, anotar, minha gente, não é pegar o celular e tirar foto, não. Anotar é extremamente importante, uma prática que eu recomendo muito fortemente que você adote durante os seus estudos, ao longo dos seus estudos. A regra ainda não terminou, então olha só. Emprego do hífen, eu vou começar aqui a falar, depois lá na aula de nova ortografia, vocês vão encontrar todas as regras, tá? Aqui eu selecionei apenas algumas para mostrar para vocês, porque elas nos ajudam a compreender a resolução dessa questão. Então vejam lá, em palavras com prefixo terminado por vogal, mais uma vogal igual, usa-se o hífen. É exatamente a regra que foi colocada em questão, não é? No enunciado que estamos analisando. Então veja lá, contra-ataque, contra, prefixo, mais ataque, palavra, vai gerar contra-ataque com hífen. Olhe lá, as vogais iguais sendo separadas. Re, prefixo, mais escrever, verbo, gera reescrever, separado por hífen, como você vê aqui, não é? Logo em frente. Anti mais inflamatório. E com in vai separar anti-inflamatório. Semi-integral gera semi-hífen integral. Micro-ondas, lembra que antes escrevíamos tudo junto? Agora é separado. Por quê? Porque micro termina com o e ondas começa com a vogal o. Portanto, ficando separadas pelo hífen. Micro, hífen, ondas. Auto mais observação. Autoobservação com o hífen ali, muito bem posto, de acordo com a regra da nova ortografia. Extra-abdominal vai gerar extra-hífen abdominal, separando o A que fica do lado do prefixo do A que começa a palavra que vem depois. Reeditar fica re-hífen editar, também de acordo com a mesma regra. Anote, esta é a regra que está sendo colocada, não é, como base da questão que estamos resolvendo. Exceção, vejam lá, anotem aí. Caso o prefixo da primeira palavra for co, então eu estou falando especificamente do prefixo co, e a segunda parte da palavra composta começar com a vogal o, aí não se usa o hífen, como acontece em coordenar e cooperar. Estou chamando a atenção de vocês para uma exceção. Por quê, minha gente? Exatamente pelo motivo que coloco aí embaixo no quadro amarelo, com o título Cuidado em vermelho, para você realmente se ligar e não cometer esse erro. Tudo que se refere à ortografia, isso é regra, minha gente, costuma vir acompanhado de exceções e precisamos estar sempre atentos a elas. Então, falou em ortografia, tenha em mente, existem regras, mas existem exceções. Então, ao mesmo tempo em que eu estou observando a ocorrência da regra, eu estou também pensando nas múltiplas e várias exceções que existem às regras impostas pela ortografia. Então, a ortografia, minha gente, sempre vai dar pano para manga. Não é? Falou em ortografia, falou em regra, mas falou também em exceção, como acontece aqui em relação ao prefixo co. Tudo bem? Mais uma regra do hífen, olha lá. Em palavras com prefixo terminado por vogal, mais vogal diferente, o que vai acontecer? Não preciso do hífen. Então, olha só, se as vogais, a vogal que termina o prefixo e a vogal que começa a palavra da frente são diferentes, eu simplesmente junto prefixo e palavra, escrevendo uma coisa só. Auto mais estrada, O e E, ok? Vira autoestrada, tudo junto como aparece aí na minha tela. Agroindustrial, anteontem, antieducativo, extraoficial, autoaprendizagem, coautor, infraestrutura e semi-analfabeto. Repare que em todos esses casos, como vocês observam na minha primeira coluna, há a junção de vogais diferentes. Se as vogais são diferentes, então elas se juntam formando uma só palavra. Tudo bem? Aí então a resolução do nosso teste, o teste de número 5 tem por resposta a letra A, mas vamos dar uma olhada no que é que existe de errado nas demais alternativas. Vejam só, em contra-ataque, vejam que eu tenho contra, prefixo,
ataque, palavra, A com A separado por hífens, ok. Super racional. Veja que aqui a regra já é outra, ok? Porque eu estou falando do R com R, não é que vai se separar por hífen agora com a nova regra ortográfica. Então, R com R, se são consoantes iguais, eu separo por hífen, mas eu estou falando da regra das vogais iguais. Então, não vem ao caso, a letra B já caiu fora. A letra C eu tenho lá semi-interno, ok, prefixo mais palavra, I com I separados por hífen, eletroótica. O que acontece aqui, minha gente? Eletroótica, o eletro já é palavra, não é? Então ele, embora o termine em O e a palavra da frente comece em o eletro é palavra. Então já é um outro caso, não é da mesma forma como o caso que estamos analisando, em que eu tenho prefixo mais palavra. Não bastasse essa segunda palavra, a palavra da frente, Bolívia, Argentina, veja, Bolívia termina com A, Argentina começa com A, mas, de novo, eu fujo à regra, porque Bolívia não é prefixo. Bolívia é palavra, assim como a Argentina também é. Palavra com palavra já fugiu à regra dos prefixos. Lembrando que prefixo não é palavra autônoma, é pedaço de palavra que se junta a uma outra palavra para aí sim gerar uma palavra a partir da junção. Em teleeducação, perdão, a letra D, pulei a D aqui, interracial. Está correta a separação, mas aqui é a regrinha das consoantes iguais. Não é? Então, já fugi a regra das vogais idênticas separadas por hífen. Em tico-tico, o que vai acontecer? Palavra com palavra, não é prefixo. Então, também já fugiu totalmente a minha regra, certo? Na letra E, então a letra D descartada. Na letra E eu tenho teleeducação, vogal com vogal separadas por hífen, ok. Sobre exceder, ok. O sobre é prefixo, o exceder é palavra, E com E separados por hífen, mas na terceira posição eu encontro verde esmeralda. Repare que verde não é prefixo, verde é palavra, palavra pronta, palavra autônoma, fugindo, portanto, a regra. Então, prestem atenção no seguinte, cuidado com aquilo que é comandado pelo seu enunciado. É preciso que você preste atenção ao que o enunciado está pedindo para você. Entendeu o caso dado como base? Entendeu qual é a regra? Aí você sai para procurar o resto. Tudo bem? Bom, próxima questão, vejam lá, questão de número 6, que me diz, na oração, comprarão um automóvel em vez de comprar um carro, que aparece lá entre as linhas de número 32 e 33, o sujeito é... Opa! Aqui então o assunto é sintaxe, análise sintática, tipos de sujeito. Então eu vou olhar para uma oração e determinar que tipo de sujeito existe aqui. Se é que ele existe, pode ser que não exista. Mas, aí eu tenho lá nas alternativas simples, oculto, inexistente, indeterminado e composto. Você se lembra dessa nomenclatura? Você se lembra do que significa cada um desses tipos de sujeito? Pois é, então eu vou fazer uma rápida revisão, como sempre, dando aquela ajuda para turbinar o seu estudo do que é cada um desses tipos de sujeito, para você poder decidir com maior propriedade. Então vejam lá, o que é o sujeito simples? O sujeito simples é aquele que tem um só núcleo. Por exemplo, quando eu digo a aluna chegou atrasada. A aluna é o meu sujeito. Dentro do sujeito, aluna é a palavra núcleo, é a palavra mais importante. Lembrando que o papel de núcleo do sujeito é mais comumente desempenhado por um substantivo, né? Porque é nome, porque é a palavra que tem um certo peso semântico. Sujeito simples é aquele que tem um só núcleo. Reparem que aqui esse sujeito nem está expresso. Então este não é o nosso caso. Não estamos diante de um sujeito simples. E o sujeito oculto, minha gente? O sujeito oculto é aquele que é recuperado pela forma verbal. Não é? Então veja, leio todos os dias. Quando eu digo isso, leio todos os dias, quem é que lê? Quem é que pratica a ação expressa pelo verbo? Eu.
Eu leio. Mas, professor, como é que você sabe? Eu olho para o verbo e sei. A conjugação leio refere-se à primeira pessoa do singular. Então, embora o eu não apareça explícito na oração, eu recupero esse sujeito por meio da flexão verbal. Lembre-se de que quando eu olho lá, ó, comprarão um automóvel, eu penso, quem? Né? Quem é que vai praticar a ação de comprar? Eles. Eles comprarão, mas o eles comprarão, esse eles, minha gente, pode ser um caso de sujeito indeterminado. Quando? Quando não houver referência no texto, nem pronominal, nem semântica, para quem sejam esse eles. Não é quem são esses eles aos quais eu me refiro. Se não houver referência nenhuma, eu terei o sujeito indeterminado. Agora, se houver alguma referência, aí eu vou ter um sujeito oculto, aquele que eu recupero por meio da flexão verbal. Sujeito inexistente, quando é que eu tenho? São aquelas orações com os verbos chamados impessoais. Verbos impessoais quais são? Aqueles que indicam fenômeno da natureza, fenômenos meteorológicos, chover, nevar, ventar, ok? Ou então o verbo haver e o verbo fazer sendo utilizados, né, para marcação de tempo, ok? Ou haver também no sentido de existir. E aí o sujeito indeterminado qual é? É aquele que eu não consigo determinar. É aquele que eu olho para o verbo e me pergunto, quem é? Quem é que pratica essa ação? E eu não tenho referência nenhuma possível. Os casos mais comuns de sujeito indeterminado são aqueles em que há o uso do se, da palavra se, não é, como índice de indeterminação do sujeito, né? Ou então quando eu tenho o sujeito na terceira pessoa do plural e não há uma referência prévia para ele. O que pode ser o caso, não é, do trecho que estamos analisando. Ó. Comprarão um automóvel? Veja, eles comprarão. Mas eu vou ter que voltar no texto para ver se eu tenho uma referência para esse eles ou se esse eles está, aí sim, realmente indeterminado. Nós já vamos fazer isso e você já vai perceber o que eu quero lhe mostrar. E por fim, o sujeito composto, que é aquele que tem mais de um núcleo. Então, por exemplo, eu digo que o aluno e seu amigo chegaram atrasados. Veja que eu tenho o núcleo aluno, tenho o núcleo amigo, mais de um núcleo compondo o mesmo sujeito vai dar margem ao chamado sujeito composto. Mas eu tenho que voltar para o texto para analisar o que eles estão pedindo. Então vejam lá. A oração em questão é essa aqui, ó. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Pegarão um defluxo em vez de um resfriado. E blá blá blá, continua o texto. Eu tenho que analisar esse comprarão. Repare que lá no início do parágrafo eu tenho o pronome demonstrativo os. Veja que esse os não é o artigo. Quando eu digo os que acharem natural esta frase, esse os não é artigo, ele é o pronome demonstrativo os equivalente a aqueles. Quando eu digo os que acharem natural, eu estou dizendo aqueles que acharem natural esta frase. Então perceba, os seguido de que, esse os é pronome demonstrativo, ele equivale ao pronome demonstrativo aqueles. E aí, minha gente, a regra é bem clara. Não é? Esse os, equivalente àqueles, não é? Pronome demonstrativo, funciona como sujeito para a forma verbal comprarão. Porque esse mesmo aqueles, esse mesmo os, que inicia o parágrafo é o sujeito de comprarão. Aqueles que acharem natural essa frase são aqueles que comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Então anote aí a regra e, por favor, não se esqueça, existindo uma forma pronominal que funciona como sujeito da oração, nós passaremos a considerar o sujeito como sendo um sujeito determinado, podendo, como é o caso aqui, estar oculto numa determinada oração. Então veja aqui, esse aqueles, pronome demonstrativo, que funciona como sujeito logo no início do período, será retomado de que maneira? Por meio de um apagamento.
por meio do ocultamento desse sujeito, o que vai gerar então um caso de sujeito oculto, aquele que eu recupero por meio da flexão verbal que me remete ao os, pronome demonstrativo que inicia aquele parágrafo. Aqui, minha gente, a questão realmente de um nível mais elaborado requer um poder de observação bastante grande. Eu recomendo a você que, se você não tem familiaridade com os estudos do pronome, procure em meu canal, inscreva-se lá, as playlists Português Passo a Passo, procure o assunto pronomes. E lá você vai encontrar a análise de todos os tipos de pronomes que existem na língua portuguesa para você, então, recuperar todas essas informações e não se perder ao longo do seu estudo, não se perder no dia da resolução das questões da sua prova. Tudo bem? A questão de número 7 é uma questão sobre pontuação. E ela diz o seguinte, na frase falar português não é difícil, me diz um francês residente no Brasil, o diabo é que mal consigo aprender, a língua portuguesa já ficou diferente. Está sempre mudando. Esse texto está lá presente, não é? Das linhas 1 a 5. Os travessões foram utilizados com qual intenção? Então vejam só, falar português não é difícil. Isso aqui é o francês falando. Por quê? Porque o autor do texto coloca um travessão para me dizer, me diz um francês residente no Brasil. Então eu intercalo a fala do francês, a explicação do autor do texto, fazendo a atribuição daquela fala a alguém. Né? Ele atribui aquela fala ao francês. Então os travessões aqui estão fazendo o quê? Isolando uma oração intercalada à fala, né, dessa personagem que ele chama de francês, residente aqui no Brasil. Então, já analisei a primeira função aí dos travessões, né? Que é exatamente o que está em qual alternativa? Na número 4. Olha lá. Separar orações intercaladas, ok? Então, o item número 4 eu já posso avaliar como correto. Os travessões, sim, aqui nesse trecho de texto, foram utilizados para intercalar a fala da personagem, a fala do autor do texto. Voltando lá para a afirmação de número 1, eu tenho lá declarado o seguinte, os travessões, aqui nesse texto, foram utilizados com a intenção de introduzir a fala de uma pessoa ou personagem. Exatamente o que acontece lá no primeiro trecho. Ó. Então eu tenho lá as aspas, travessão. Falar português não é difícil. Esse travessão está introduzindo o que, minha gente? Ele está introduzindo a fala do francês. Então o item número 1 está igualmente correto. Eu introduzi a fala de uma pessoa ou personagem aqui no texto que está sendo escrito. Então, número 1 e número 4 já avaliados como ok. O item número 2 afirma o seguinte, os travessões aqui foram utilizados para colocar em evidência uma determinada expressão ou determinada frase. Veja que quando eu estou compondo o texto e eu quero chamar especialmente a atenção do leitor para uma expressão ou frase, eu posso sim separar aquela expressão ou frase por meio de 2 travessões, antes e depois. Mas isso não aconteceu aqui. Os travessões, nesse trecho, não foram empregados com esse propósito, o que me leva a avaliar o item de número 2 como incorreto. E aí o item número 3 me diz o seguinte, os travessões aqui nesse trecho foram empregados para atribuir um sentido irônico a uma determinada frase. Então, o que é ironia, minha gente? É eu dizer uma coisa querendo dizer o oposto. Né? Quem é irônico está dizendo alguma coisa, mas na verdade ele quer dizer o oposto daquilo. Né? Lembre-se da mãe que vê lá a criança aprontando alguma e a mãe fala o quê? Bonito, hein? E esse bonito é o que? Ela está realmente achando bonito? Não, ela está achando o contrário disso, mas ela está sendo irônica. Observe que a ironia, figura de linguagem, não está presente nesse texto, razão pela qual eu vou avaliar o item 3 também como incorreto. Portanto, item 1,
correto, item 2, errado, item 3, errado e item 4, correto, o que me leva à alternativa D. Apenas em 1 e 4 as justificativas estão corretas. E aí, para encerrar esse segundo bloco, vejam lá, a questão de número 8 me diz, considere esse trecho, a lista poderia ser enorme, mas vou ficando por aqui, pois entre escrever e publicar há tempo suficiente para que tudo que eu disser caia em desuso. É dito e feito. Aí a pergunta é a seguinte: assinale a opção em que a conjunção poderia substituir o vocábulo em destaque sem modificar o sentido da frase. Repare, minha gente, que o comando é claro. Eu quero substituir a palavra destacada por uma outra palavra, mas sem alterar o sentido original do texto. O que é isso, minha gente? Isso é equivalência semântica, isso é sinonímia. Já falamos a respeito disso no nosso primeiro bloco. Perdeu? Veja lá o primeiro bloco da resolução da prova de 2016 e eu, inclusive, recordei o conceito de sinonímia com vocês, tá? Bom, a primeira coisa para eu conseguir determinar um equivalente semântico é entender o que é esse mas que aparece aqui no meu enunciado. E o mas, se você lembrar, é uma conjunção adversativa. Professor, o que é conjunção mesmo? É aquela palavra responsável por reunir orações dentro de um período. Se ela é conjunção adversativa, ela reúne orações e, por ser adversativa, ela contrapõe as ideias contidas naquele período, naquele parágrafo. O mas é uma conjunção adversativa. E uma coisa para você anotar, um detalhe importante a ser percebido, é que uma conjunção adversativa pode facilmente ser substituída por quem? Por outra conjunção adversativa. Então, olhando para as minhas alternativas, eu vou ter que encontrar outra conjunção de mesma natureza, outra conjunção também adversativa, que também sirva para contrapor ideias, que aí eu vou conseguir operar a substituição mole-mole, fácil-fácil. Vejam lá, na letra A eu tenho porquanto. Opa! Mas a palavra porquanto, embora seja uma conjunção, é uma conjunção explicativa, equivale a um porquê, não é? Ele introduz a explicação de algo, ele não serve para contrapor ideias, então a letra A está descartada. A palavra consoante, que aparece na letra B, não é sequer uma conjunção, é um adjetivo. Consoante é um adjetivo que serve para se referir àquilo que está em consonância com outra coisa, em harmonia com outra coisa, em sintonia com outra coisa. Posso trocar uma conjunção por um adjetivo? Não, isso é impossível. Na letra C, eu tenho a palavra ainda. E ainda, minha gente, de novo, também não é conjunção. Ainda é um advérbio. O que é o advérbio mesmo, professor? Palavra que acompanha e modifica o verbo, acrescentando a ele novas circunstâncias. No caso do ainda, ele é um advérbio de tempo, ele indica tempo. Portanto, não é um equivalente semântico para o mas. O embora, o que é o embora? Agora sim, embora é conjunção. Mas, de novo, assim como acontece em relação ao porquanto, o embora seja conjunção, não é adversativa. É uma conjunção concessiva. E o que é conceder, minha gente? O que é ser concessivo? É você fazer uma concessão. É você fazer uma coisa mesmo assim, não é? Então, não é a ideia de oposição que seria acrescida ao texto por uma nova conjunção adversativa. Então, só me resta, por exclusão, a letra E, que traz o todavia. E todavia é conjunção, essa sim, finalmente, adversativa.
equivale ao mas. Repare que a substituição do mas pelo todavia não prejudica o texto e mantém o sentido original pretendido pelo autor. A lista poderia ser enorme, todavia vou ficando por aqui. Repare que, claro, eu fiz o caminho mais longo para aproveitar a questão para uma rápida revisão teórica. Você não precisaria ter feito esse caminho longo. Eu fiz para turbinar os seus estudos, trazendo informações importantes que você deve ter aí, manter fresquinhas na memória, porque pode aparecer na sua prova. Mas bastava, minha gente, aqui o método puro e simples da substituição. Substituindo mas por porquanto, consoante, ainda, embora e todavia, você chegaria facilmente à conclusão de que só o todavia mantém o mesmo sentido, que era justamente o que o enunciado da questão pedia para você. Tudo bem? A letra E, todavia, é a nossa resposta. Eu encerro aqui então, pessoal, o segundo bloco de correção da prova de língua portuguesa da CFN, ok? Pedindo a você, gostou da correção? Quer que a correção continue? Então chame os amigos, traga os amigos para conhecer o canal Ponto de Encontro do professor Daniel Vícola e, por favor, divulguem os vídeos, colhem lá nas redes sociais, compartilhem nos grupos de WhatsApp, enfim, façam esses vídeos rolarem na internet. O canal precisa das visualizações para poder continuar fazendo esse trabalho de ajudar a todos vocês em seus estudos. Tudo bem, pessoal? Despeço-me aqui então com um grande abraço e até o nosso próximo bloco.